A chuva caía em pesadas, implacáveis lençóis, transformando as ruas de Chicago em rios de neon refletido. Eu puxei minha jaqueta fina mais apertada em torno de meus ombros, o tecido já encharcado. Meu uniforme de garçonete agarrava-se desconfortavelmente à minha pele por baixo dele, ainda cheirando a óleo de fritadeira e desespero. 3 turnos consecutivos tinham deixado meus pés latejando em meus tênis gastos. Cada passo um lembrete de quão longe eu ainda tinha que ir antes de alcançar meu apertado apartamento-estúdio. Apenas mais um quarteirão, Elisa. Eu sussurrei para mim mesma, as palavras desaparecendo na tempestade. Minha vida tinha se tornado uma série de apenas um. Apenas mais um turno para pagar o aluguel. Apenas mais um mês até eu poder pagar um curso na faculdade comunitária. Apenas mais um ano até eu poder me mudar para algum lugar melhor. Promessas que eu fiz para mim mesma que pareciam crescentemente vazias à medida que o tempo passava. A calçada à frente estava parcialmente bloqueada por construção, forçando pedestres a funilar através de uma passagem estreita. Eu mantive minha cabeça baixa, observando poças se formando e dissolvendo sob meus pés, deixando o ritmo da chuva afogar meus pensamentos. Perdida neste padrão hipnótico, eu não notei quando o fluxo de pessoas de repente parou. Uma inalação coletiva de ar ondulou pela multidão. Algo tinha mudado na atmosfera. Uma sutil mudança na pressão, como se uma célula de tempestade tivesse se movido para dentro. Eu olhei para cima momentaneamente confusa pelo mar de guarda-chuvas, agora se partindo em torno de algo ou alguém. Foi quando eu os vi. 3 SUVs pretos tinham parado ao lado da calçada, seus motores roncando como predadores. As janelas eram tingidas tão escuras que pareciam absorver as luzes da rua em vez de refleti-las. 2 homens emergiram do primeiro veículo, seus movimentos sincronizados e deliberados. Eles vestiam ternos pretos idênticos apesar da chuva torrencial, nenhum carregando guarda-chuvas, seus olhos escondidos atrás de óculos escuros mesmo na noite. Eles escanearam a área com precisão mecânica antes de acenar em direção ao SUV do meio. A porta traseira abriu e a chuva pareceu hesitar. Um sapato de couro polido tocou o pavimento molhado primeiro. Então veio a perna de um terno que eu instintivamente via que custava mais do que tudo que eu possuía combinado. O material não parecia simplesmente caro. Parecia vivo de alguma forma, bebendo da escuridão ao redor dele. Um homem emergiu alto e de ombros largos, seus movimentos fluidos ainda controlados. Ao contrário de seus homens, ele carregava um guarda-chuva, embora ele não o abrisse imediatamente. Em vez disso, ele ficou na chuva por um momento, deixando-a lavá-lo como se testasse sua resolução contra a dele própria. Seu rosto permaneceu na sombra, mas eu peguei o brilho de um relógio pesado enquanto ele finalmente levantou seu braço para abrir o guarda-chuva, com um estalo que soou como um tiro na noite. A multidão ao meu redor tinha diminuído consideravelmente. Pessoas de repente encontrando razões urgentes para estarem em outro lugar. Mas meus pés permaneceram plantados, meu corpo muito cansado para registrar o perigo sobre o qual minha mente estava gritando. Este era o tipo de homem que você não encarava nesta cidade. O tipo cujo nome era sussurrado em vez de falado. O tipo que possuía pessoas, não apenas coisas. Eu deveria ter desviado o olhar, deveria ter passado arrastando os pés com meus olhos baixos como todos os outros. Mas o esgotamento tinha arrancado minha autopreservação. Ele estava mais perto agora, movendo-se pela passagem estreita com seus guardas abrindo um caminho. A luz de uma vitrine finalmente iluminou suas feições e o ar prendeu-se em meus pulmões. Seu rosto era todo ângulos afiados e poder controlado. Maçãs do rosto altas, uma mandíbula forte escurecida com barba por fazer precisamente mantida, e olhos tão intensamente escuros que pareciam puxar você como poços de gravidade. Ele não era convencionalmente bonito. Ele, limpa a garganta,
Era bonito da maneira que coisas perigosas frequentemente são, como admirar a perfeição de um predador antes que ele ataque. Um arrepio percorreu-me que não tinha nada a ver com minhas roupas molhadas. Então, seu telefone tocou. Ele atendeu com um pequeno movimento, levando-o ao ouvido sem falar. Sua expressão mudou sutilmente enquanto ele ouvia. Um leve estreitamento dos olhos, um aperto em torno da boca. Algo estava errado. A energia ao redor dele mudou, tornando-se carregada, elétrica. Ele latiu uma única palavra no que soou como italiano. Sua voz baixa, mas carregando o poder que fez minha pele arrepiar. Seus homens imediatamente enrijeceram, mãos movendo-se sob suas jaquetas. Um falou rapidamente em um microfone de pulso. A multidão, sentindo a mudança, moveu-se mais rápido, mais urgentemente para longe. Mas meu esgotamento tinha me feito lenta, meu cérebro nebuloso com fadiga. Eu precisava me mover agora. Eu forcei meu avanço e pernas para frente, tentando deslizar pela parede de ternos e tensão. Assim que eu cheguei paralela a ele, um empresário apressando-se na direção oposta, empurrou-me rudemente. Eu tropecei, minhas pernas cansadas me traindo, e caí para frente diretamente no peito do homem com os olhos escuros. O tempo cristalizou-se em um momento perfeito de horror. Minhas mãos pressionaram contra o tecido imaculado de seu terno. Meu cabelo molhado roçou contra a pele exposta de seu pescoço. Eu senti a parede sólida de seu peito, anormalmente quente na chuva fria, e peguei seu cheiro. Colou-me a cara em camadas sobre algo mais escuro, mais terroso, como fumaça de madeira e uísque, e algo metálico que eu não queria identificar. Suas mãos agarraram meus braços superiores, firmando-me com surpreendente gentileza. Mas não havia nada gentil na quietude súbita de seu corpo, ou na maneira como seus guardas tinham se posicionado ao nosso redor, mãos agora abertamente segurando armas. Eu sinto muito, eu gaguejei, tentando me afastar. Mas seu aperto permaneceu firme. Por favor. Eu não quis. As palavras morreram em minha garganta enquanto seus olhos se fixavam nos meus. Algo piscou naquelas profundezas escuras. Surpresa, talvez, ou reconhecimento, embora eu tivesse certeza de que nunca nos tínhamos encontrado. Eu teria lembrado daqueles olhos. Por um momento suspenso, ficamos assim, conectados por toque e olhar, a chuva criando uma cortina ao nosso redor, separando-nos do mundo. Então, lentamente, deliberadamente, seus olhos viajaram sobre meu rosto, absorvendo cada detalhe com uma intensidade que me fez sentir simultaneamente exposta e vista de uma maneira que eu não tinha sido em anos. Seu nome não era uma pergunta, mas um comando falado suavemente, ainda deixando nenhum espaço para recusa. Elisa, eu sussurrei, minha voz mal audível sobre a chuva. Elisa que algo mudou em sua expressão com meu sobrenome. Uma mudança sutil que eu não podia decifrar. Seu polegar roçou quase imperceptivelmente contra a parte interna do meu braço, enviando um arrepio involuntário através de mim. Italiano? Ele perguntou. Eu assenti pelo lado do meu pai. Eu nunca o conheci, porque eu tinha voluntariado aquela informação. Algo naqueles olhos me fez querer contar a ele tudo e nada ao mesmo tempo. Ele soltou um dos meus braços para tocar meu rosto, seus dedos traçando uma linha invisível da minha têmpora, a minha mandíbula com mal existente pressão. Eu deveria ter ficado apavorada. Deveria ter me afastado e corrido. Em vez disso, eu permaneci congelada, limpa a garganta, presa em algum feitiço que eu não conseguia nomear. Você está encharcada, ele observou, sua voz rica com um sotaque que eu não conseguia bem colocar. Italiano em camadas sobre algo mais. Seu polegar roçou meu lábio inferior, ostensivamente limpando uma gota de chuva, mas o gesto pareceu íntimo de uma maneira que fez o calor correr para minhas bochechas apesar do frio e exausta. Antes que eu pudesse responder, um carro preto cantou pneus na esquina,
movendo-se muito rápido para as estradas molhadas. Um de seus homens gritou algo, e de repente eu estava sendo empurrada para o lado. O momento se estilhaçou. A expressão do homem endureceu enquanto ele se virava para o veículo que se aproximava, seu corpo angulando ligeiramente, protetoramente na frente do meu. O carro passou por nós, espirrando água suja pela calçada. Falso alarme. Mas a tensão no ar permaneceu espessa e sufocante. Ele virou-se para mim, sua expressão agora ilegível. Ele me estudou por outro longo momento antes de alcançar dentro de sua jaqueta. Eu me encolhi involuntariamente, mas ele meramente produziu um cartão de visitas. Papel creme grosso com nada além de um número de telefone gravado em relevo em preto. Se você precisar de algo, ele disse, colocando-o na minha palma e fechando meus dedos em torno dele com os seus próprios, o calor de sua pele queimando contra minha carne fria. Qualquer coisa mesmo. Então ele me soltou e continuou seu caminho, seus guardas formando uma barreira ao redor dele. Eu fiquei ali, segurando o cartão, observando sua forma recuando até ele desaparecer em um dos SUVs esperando. Enquanto eles se afastavam da calçada, eu notei que um veículo permaneceu para trás, seu motor em marcha lenta. Através da janela fumê, eu podia apenas distinguir a silhueta de alguém me observando. Eu deveria ter jogado o cartão fora, deveria ter corrido para casa e trancado minha porta. Em vez disso, eu cuidadosamente o guardei no meu bolso e continuei andando, agudamente consciente do SUV, que agora rastejava pela rua paralela ao meu caminho, mantendo o mesmo ritmo que meus passos cansados. Quando cheguei ao meu prédio, meus dedos estavam dormentes de frio, atrapalhando-me com minhas chaves. A fechadura antiga sempre emperrava, exigindo uma combinação de pressão e balançar que eu geralmente conseguia automaticamente. Esta noite, minhas mãos tremiam demais para encontrar o ângulo certo. Precisa de ajuda com isso? Eu me virei, meu coração pulando para minha garganta. Um homem estava atrás de mim, um dos ternos de antes, seu rosto inexpressivo sob a luz da rua. Eu não o tinha ouvido se aproximar. Não tinha notado o SUV parando. Não, eu disse, minha voz mais firme do que eu sentia. Obrigada, estou bem. O Sr. Reati queria ter certeza de que você chegou em casa em segurança. Ele gesticulou para a porta. Posso, Reati? O nome me atingiu como um golpe físico. Todos em Chicago conheciam aquele nome, mesmo que a maioria das pessoas fingisse não conhecer. Dante Rishi, o homem cuja influência se estendia pela cidade como uma sombra, tocando tudo, da política aos imóveis e aos negócios à beira-mar. Limpa a garganta. O homem cuja família tinha controlado o submundo da cidade por gerações, e eu tinha caído em seus braços antes que eu pudesse recusar novamente. O homem tinha pegado minhas chaves e aberto minha porta com facilidade perturbadora. Ele as devolveu com um leve aceno. O Sr. Ritchie entrará em contato, ele disse. Então virou-se e voltou para o SUV em marcha lenta. Eu me apressei para dentro, trancando a porta atrás de mim e encostando-me nela, meu coração batendo forte. Através da minha única janela, eu observei o veículo preto permanecer estacionado fora do meu prédio por vários longos minutos antes de finalmente partir. Só então eu puxei o cartão, passando meus dedos sobre o número em relevo. O que ele tinha visto quando olhou para mim? Por que ele tinha me dado isso? E mais importante, o que aconteceria se eu o usasse? Eu coloquei o cartão no balcão da minha pequena cozinha e o encarei, sentindo como se eu tivesse recebido algo tanto precioso quanto perigoso, como uma chave para uma porta que eu não tinha certeza se queria abrir. Aquela noite eu sonhei com olhos escuros e chuva, de mãos que tanto protegiam quanto aprisionavam. E em algum lugar em uma parte da cidade que eu nunca tinha visto, eu sabia que aqueles mesmos olhos estavam abertos, talvez olhando para meu nome, aprendendo quem eu era, decidindo o que fazer sobre a mulher que tinha literalmente caído em sua vida. Eu acordei com a luz do sol escorrendo por minhas cortinas finas
e o som distante do tráfego da rua abaixo. Por um momento eu fiquei imóvel, saboreando o calor de minhas cobertas e o luxo raro de acordar naturalmente em vez de com um alarme. Então os eventos da noite anterior voltaram correndo, e eu me sentei com um sobressalto. Tinha sido real. A chuva, os olhos escuros, o cartão. Eu olhei para minha cozinha, meio esperando não ver nada lá. Mas o cartão cor de creme permaneceu, pegando a luz da manhã, parecendo ainda mais caro à luz do dia do que tinha sob as luzes da rua. Dante Haiti. Eu tinha esbarrado em Dante Haiti e, de alguma forma, impossivelmente, eu tinha sobrevivido. Meu telefone zumbiu na mesinha de cabeceira, tirando-me de meus pensamentos. Era uma mensagem do meu gerente na lanchonete. Não se preocupe em vir hoje ou nunca mais. Posição preenchida. Meu estômago afundou. 3 turnos consecutivos cobrindo por um colega de trabalho doente. E esta era a minha recompensa. Nenhum aviso, nenhuma explicação, apenas um texto terminando minha já precária situação financeira. Eu caí de volta contra meu travesseiro, pressionando os calcanhares de minhas mãos contra meus olhos para parar as lágrimas ameaçando se formar. Perfeito. Eu sussurrei para o quarto vazio. Apenas perfeito. Com o aluguel vencendo em uma semana e mal R$ 200 em meu nome, eu não podia pagar nem um único dia sem renda. Eu teria que ir para as ruas imediatamente, deixando aplicações em cada restaurante e loja a uma curta distância. Eu me forcei a sair da cama e ir para o chuveiro, deixando a água morna. O prédio nunca teve água realmente quente. Lavar o cheiro persistente de chuva e colônia cara que parecia se agarrar à minha pele. Enquanto eu me vestia em meu único par decente de jeans e uma blusa simples, meus olhos continuavam a se desviar para aquele cartão. Não, o que quer que aquele homem quisesse, não podia ser bom. Homens como Rich não ajudavam pessoas como eu sem esperar algo em troca. Algo que eu provavelmente não podia me dar ao luxo de dar. Eu guardei o cartão na minha gaveta, sob uma pilha de camisetas velhas e saí. A manhã estava brilhante e clara. Nenhum traço da tempestade da noite anterior, exceto por poças gradualmente evaporando ao sol. Eu passei horas andando de lugar em lugar, preenchendo aplicações, sorrindo até minhas bochechas doerem, repetindo as mesmas frases praticadas sobre ser uma trabalhadora esforçada, uma aprendiz rápida, uma jogadora de equipe. Pela tarde, eu tinha coberto a maior parte do meu bairro com nada para mostrar, exceto pés doloridos e esperança diminuindo. Eu parei em um café de esquina para descansar, contando o troco para o item mais barato do menu, um café simples que eu tomei lentamente, fazendo-o durar. Do meu assento na janela, eu observei pessoas passando, todas aparentemente com propósito, com direção, com segurança. Quando eu tinha me sentido segura pela última vez? Antes que minha mãe morresse, talvez antes que as contas médicas comessem suas economias e então as minhas. Antes que eu aprendesse quão rapidamente você podia ir de sobreviver para mal sobreviver. Um SUV preto parou do outro lado da rua e meu coração gaguejou. O mesmo modelo da noite passada. Eu afundei mais baixo em meu assento, mas o veículo meramente ficou em marcha lenta por um momento antes de seguir em frente. Ainda assim, o nó no meu estômago não se aliviou. Eu estava sendo paranoica, ou aquele carro tinha estado me seguindo o dia todo. O pensamento me seguiu enquanto eu continuava minha caça em empregos, fazendo-me olhar por cima do ombro a cada esquina. Pela noite, enquanto eu caminhava pesadamente de volta para o meu prédio de apartamentos, limpa a garganta, o esgotamento tinha tomado conta novamente, entorpecendo até mesmo o meu medo. Eu estava tão focada em colocar um pé na frente do outro que eu não notei o carro preto elegante estacionado fora do meu prédio até que eu estava quase na entrada. Um homem diferente da noite passada estava ao lado dele, sua postura alerta, apesar de sua postura relaxada. Ele se endireitou enquanto eu me aproximava. Senhorita Key,
O Sr. Rich gostaria de falar com você. Ele gesticulou para a porta aberta do carro. Não um convite, uma instrução. Estou ocupada, eu disse, minha voz pequena, apesar da minha tentativa de confiança. A expressão do homem não mudou. É sobre sua situação de emprego. Um arrepio percorreu-me. Como ele podia saber? Ele tinha estado me observando o dia todo enquanto eu desesperadamente procurava trabalho. Não estou interessada, eu disse movendo-me em direção à porta do meu prédio. O homem suspirou. Senhorita Key, eu sou apenas o mensageiro, mas eu devo dizer a você que o Sr. Rich não está acostumado a ser recusado. Ele está te oferecendo uma oportunidade, uma pela qual muitos seriam gratos. Eu hesitei, minha mão na porta. Que escolha eu realmente tinha? Eu podia ir para cima para o meu apartamento vazio e encarar meu telefone, esperando por chamadas que não viriam de lugares que não me contratariam, ou eu podia entrar no carro e at least learn what the devil wanted. Eu preciso me trocar primeiro, eu disse. Uma última tentativa de controle. O homem balançou a cabeça. O Sr. Rich está esperando. Claro, ele estava. Homens como ele nunca esperavam. O mundo esperava por eles. Com limpa a garganta, uma respiração profunda, eu virei e caminhei para o carro. O interior era fresco e escuro, os assentos de couro mais macios do que qualquer coisa que eu já tinha tocado. Assim que eu estava sentada, a porta fechou ao meu lado com um baque suave e caro. O homem entrou no assento do passageiro da frente e o motorista, silencioso e anônimo atrás da divisória, afastou-se suavemente da calçada. Onde estamos indo? Eu perguntei. Não longe foi a única resposta. As janelas eram fumê, mas não tão escuras que eu não pudesse ver do lado de fora. Nós seguimos para o norte em direção a Gold Coast, o bairro mais rico de Chicago. Os prédios ficaram progressivamente mais elegantes, as ruas mais limpas, as pessoas mais bem vestidas. Nós finalmente paramos diante de um arranha-céu reluzente, com vista para o lago, sua fachada de vidro refletindo o pôr do sol em tons de ouro e carmesim. Um manobrista abriu minha porta, seus olhos cuidadosamente desviados enquanto eu saía. O homem que tinha me recolhido me levou através de uma entrada privada, passando por uma mesa de segurança, onde ninguém pediu identificação ou questionou nossa presença, e para um elevador que exigia um cartão-chave para operar. Ele selecionou o último andar sem falar. Meu coração batia forte em meu peito. Cada andar que passávamos, levando-me mais longe de tudo familiar e mais fundo em um mundo que eu não entendia. As portas do elevador abriram diretamente para um hall de mármore brilhante. À frente, janelas do chão ao teto revelavam uma vista panorâmica do lago e do horizonte que momentaneamente tirou meu fôlego. Espere aqui, o homem disse, deixando-me em pé sobre o que era provavelmente um tapete extremamente caro. Sentindo-me agudamente consciente de meus tênis gastos e roupas simples, ouvi vozes, masculinas baixas, discutindo algo em italiano rápido antes de mudar para inglês. Certeza sobre isso? Um disse, deixe-nos. Veio a resposta, uma voz que eu reconheci instantaneamente. Passos se aproximaram e então ele estava lá. Dante Ricci, de alguma forma ainda mais imponente à luz do dia do que tinha sido na chuva. Ele vestia um terno grafite, impecavelmente adaptado aos seus ombros largos e cintura estreita. Seu cabelo escuro estava penteado para trás da testa, enfatizando aqueles olhos intensos que agora me estudavam com o mesmo foco inquietante de antes. Eliza Key, ele disse, meu nome de alguma forma soando diferente em sua boca. Bem-vinda, você me mandou trazer aqui, eu disse, tentando manter o tremor longe da minha voz. Por quê? Seus lábios curvaram-se ligeiramente. Não exatamente um sorriso, mas um reconhecimento da minha franqueza. Você perdeu seu emprego esta manhã, ele afirmou, movendo-se para um aparador onde decantadores de cristal pegavam a luz do sol que desvanecia. Chá, café, algo mais forte. Como você sabe disso? Eu exigi,
ignorando sua oferta. Ele derramou líquido âmbar em um copo para si mesmo. Eu faço disso meu negócio saber coisas sobre garçonetes. Desta vez, ele sorriu, breve mas genuíno sobre pessoas que me interessam. Ele gesticulou em direção a uma área de assentos, e após um momento de hesitação eu o segui, empoleirando-me na beirada de um sofá de couro, enquanto ele pegava a cadeira oposta. A situação inteira parecia surreal, como se eu tivesse entrado na vida de outra pessoa. Por que eu te interesso? Eu perguntei, incapaz de manter a suspeita longe da minha voz. Ele me estudou sobre a borda de seu copo. Uma excelente pergunta, que eu tenho me feito desde a noite passada. Ele colocou sua bebida. Fale-me sobre você, Elisa aqui. Por que eu deveria? Porque estou te oferecendo um emprego. Eu pisquei. Um emprego fazendo o quê? Trabalhando aqui nesta cobertura. Eu enrijeci. Eu não sou esse tipo de... Como minha assistente pessoal. Ele interrompeu, sua expressão endurecendo ligeiramente com minha implicação. Minha agenda é complexa. Preciso de alguém organizado, discreto e inteligente para gerenciá-la. Ele inclinou-se para a frente. Alguém que não se intimida facilmente. E você acha que sou eu baseado em quê? Esbarrar em você na chuva. Baseado no fato de que quando você percebeu quem eu era, você ainda me olhou nos olhos em vez de para o chão. Baseado no fato de que você está aqui agora, fazendo perguntas em vez de tremer. Seu olhar intensificou-se. E sim, talvez também por causa da chuva. Eu balancei a cabeça. Você não sabe nada sobre mim. Eu sei mais do que você pensa. Ele alcançou uma pasta na mesa de centro entre nós e a abriu. Eliza Marie Key, 25 anos. Nascida de Maria Key. Pai desconhecido ou pelo menos sem nome em sua certidão de nascimento. Formada no ensino médio com honras, mas recusou uma bolsa parcial para Northwestern para cuidar de sua mãe durante sua doença. Trabalhou em 3 empregos simultaneamente para pagar suas contas médicas. Depois que ela faleceu, você manteve uma série de posições na indústria de serviços enquanto fazia aulas noturnas na faculdade comunitária. Atualmente, um aluguel atrasado de ser despejada. Minha boca secou. Cada detalhe era preciso, exposto em suas mãos como se ele possuísse minha história tão certamente quanto possuía este prédio. Como você ousa? Eu sussurrei. Eu ouso muitas coisas, Elisa. Ele fechou a pasta, incluindo te oferecer uma saída da sua situação atual. Trabalhando para você por um... Eu me detive. Um quê? Sua voz tinha ficado perigosamente suave. Diga. Eu encontrei seu olhar diretamente. Um criminoso. Ele não se encolheu com a palavra. Se alguma coisa, ele parecia divertido com minha audácia. Eu sou um empresário com diversos interesses, ele disse suavemente. O que eu estou te oferecendo é emprego legítimo, excelente salário, benefícios, moradia neste prédio, de fato. E o que eu teria que fazer por tudo isso? Exatamente o que eu disse. Gerenciar minha agenda, atender chamadas, organizar reuniões e viagens. Ele pegou seu copo novamente. Nada ilegal, nada imoral, a menos que você considere organização um pecado. Eu queria rir da absurdidade de tudo. Porque eu? Deve haver centenas de assistentes qualificados em Chicago que pulariam nesta oportunidade, indubitavelmente. Seus olhos nunca deixaram os meus. Mas eles não são você do jeito que ele disse. Simples, direto, com um tom subjacente que eu não conseguia bem identificar. Enviou um arrepio pela minha espinha. E se eu disser não, então meu motorista te leva para casa e você continua sua busca por emprego amanhã. Ele encolheu os ombros. Não tenho o hábito de forçar pessoas a trabalhar para mim, Elisa. Isso seria contraproducente. Mas você tem o hábito de investigá-los e tê-los seguido. Um flash de algo. A aprovação cruzou suas feições. Como eu disse, faço disso meu negócio saber coisas. Eu deveria ter saído. Deveria ter exigido ser levada para casa. Em vez disso, eu me vi perguntando, quanto paga? Ele nomeou um valor que me fez piscar. Era mais que o triplo do que eu estava ganhando na lanchonete.
Esse é o salário inicial, ele adicionou. Com uma avaliação de desempenho após 90 dias, minha mente disparou. Com esse tipo de dinheiro, eu podia pagar a dívida médica restante da minha mãe. Podia me reinscrever na faculdade em tempo integral em vez de uma aula por vez. Podia finalmente parar de viver à beira do desastre. Mas a que custo? Eu preciso de tempo para pensar sobre isso, eu disse finalmente. Ele assentiu como se tivesse esperado isso. Claro. Ele removeu um telefone do bolso de sua jaqueta e o colocou sobre a mesa entre nós. Este é seu se você aceitar. Meu número está programado. Você tem até amanhã de manhã para decidir. E se eu pegar o telefone, mas não ligar? Seus lábios se curvaram. Então você tem um telefone novo. Eu hesitei. Então o peguei. Era elegante, caro, provavelmente o modelo mais recente. Isso parece muito para alguém que você acabou de conhecer. Talvez ele se levantou, indicando que nossa conversa tinha acabado. Ou talvez seja muito pouco para algo que eu quero. As palavras pairaram no ar entre nós, carregadas de um significado que eu não tinha certeza se queria decifrar. Como se invocado apenas pelo pensamento, o homem que tinha me trazido apareceu na entrada da sala. Marco te levará para casa agora, Rich disse aproximando-se, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro daquela mesma colônia da noite passada. Podia ver a pequena cicatriz na borda de sua sobrancelha direita. A menos que você gostaria de ficar para o jantar. Foi a primeira coisa normal que ele tinha dito, quase humana em sua simplicidade. E isso me pegou de surpresa. Não, eu disse rapidamente. Obrigada, eu deveria ir. Ele assentiu. Então me surpreendeu pegando minha mão. Seu toque era quente, seus dedos envolvendo os meus com pressão gentil, enquanto ele virava minha palma para cima. Com sua outra mão, ele colocou algo frio e metálico em meu aperto. Uma chave. O telefone tem meu número privado, ele disse, sua voz baixa. A chave é para a entrada de serviço no lado sul do prédio. De qualquer forma, eu estarei te vendo novamente, Elisa, aqui. Não era uma ameaça. Era uma certeza falada com a confiança de um homem que raramente, se alguma vez, tinha sido negado o que ele queria. E enquanto Marco me escoltava de volta para o elevador, eu não conseguia afastar a sensação de que o que Dante Ricci queria inexplicavelmente era eu. Aquela noite, eu mal dormi. Eu andei de um lado para o outro em meu pequeno apartamento, o telefone e a chave sentados no balcão da minha cozinha como artefatos de outro mundo. Toda vez que eu me convencia a recusar a oferta de Reati, eu lembrava da pilha de contas não pagas na minha gaveta. Toda vez que eu me inclinava para aceitar, eu lembrava quem o que ele era. Pela manhã, o esgotamento tinha tomado a decisão por mim. Eu precisava deste emprego. Eu podia sempre sair se as coisas se tornassem perigosas ou comprometedoras. Eu não estava concordando com nada permanente. Pelo menos foi o que eu disse a mim mesma enquanto discava o único número programado no elegante novo telefone. Ele atendeu no primeiro toque. Você decidiu. Nenhum olá, nenhuma pergunta. Apenas aquela certeza novamente. Sim, eu disse surpresa pela firmeza da minha voz. Eu aceito sua oferta com condições. Uma pausa. Estou ouvindo. Eu não farei nada ilegal. Eu não mentirei por você. E eu posso sair a qualquer momento se eu estiver desconfortável com o que me é pedido para fazer. Termos razoáveis, ele respondeu. E eu podia ouvir o sorriso em sua voz. Você pode começar hoje? E assim mesmo, minha vida mudou. Dentro de horas, Marco chegou com outro associado vestindo terno que eficientemente embalou meus poucos pertences enquanto eu ficava desajeitadamente de lado. Pela tarde, eu estava instalada em um apartamento no 405º andar do prédio de Rich. Não a cobertura, mas perto o suficiente para ser convocada rapidamente. O espaço era 3 vezes o tamanho do meu antigo estúdio, com janelas do chão ao teto, móveis modernos elegantes e uma cozinha na qual eu tinha medo de cozinhar por medo de estragar suas superfícies intocadas.
Uma mulher chamada Sofia, gerente de casa de Richie, me forneceu um tablet contendo agendas, contatos e protocolos que eu precisaria memorizar. Minha vestimenta de trabalho, várias roupas elegantes exatamente do meu tamanho, penduradas no armário do quarto ao lado de sapatos com etiquetas que eu reconhecia de anúncios de revistas. O Sr. Richie prefere pontualidade e preparo. Sofia explicou, seu tom profissionalmente neutro, embora seus olhos me avaliassem com curiosidade não disfarçada. Você me acompanhará nos próximos dias para aprender suas rotinas e preferências. Há quanto tempo você trabalha para ele? Eu perguntei. 15 anos, ela respondeu. Desde que ele assumiu o negócio da família de seu pai. Eu queria perguntar mais sobre a natureza daquele negócio, sobre o que tinha acontecido com o assistente anterior, sobre por que ele tinha me escolhido, mas a expressão de Sofia deixou claro que perguntas não eram bem-vindas. Os próximos 3 dias passaram em um borrão de atividade. Eu aprendi que Wright possuía negócios legítimos por toda a cidade, restaurantes, casas noturnas, propriedades imobiliárias. Empresas de importação, juntamente com quaisquer operações obscuras que geravam a tensão que às vezes enchia um cômodo quando certos homens visitavam a cobertura. Eu aprendi que ele se levantava cedo, exercitava-se rigorosamente e conduzia a maioria dos negócios importantes antes do meio-dia. Que ele preferia expresso a café americano, não gostava de calendários digitais, mas os exigia de qualquer forma e nunca atendia chamadas durante as refeições. Eu aprendi que seus homens o observavam com uma mistura de medo e devoção que eu nunca tinha visto antes. Que quando ele entrava em um cômodo, a atenção de todos se voltava para ele, como planetas se reorientando para um sol. Que apesar de sua agenda brutalmente eficiente, ele às vezes ficava nas janelas com vista para a cidade, tão imóvel e silencioso que parecia quase vulnerável. Quase. No quarto dia, Sofia me informou que eu estaria assumindo todas as funções de assistente. Ele está satisfeito com seu progresso, ela disse, entregando-me um novo crachá de segurança que me concederia acesso a áreas adicionais do prédio. Não o desaponte. O aviso não dito pairou enquanto eu subia no elevador para a cobertura para minha primeira reunião matinal solo. Eu tinha me preparado meticulosamente revisando sua agenda, antecipando perguntas, vestindo um dos elegantes conjuntos de calças que tinham sido fornecidos para mim. Ainda assim, minhas mãos tremiam ligeiramente enquanto eu usava meu cartão-chave para acessar o elevador privado. Quando as portas abriram, Richie estava esperando, vestido com roupas de corrida, caras, mas as mais casuais que eu tinha visto ele. Suor brilhava em sua testa e garganta. Ele claramente tinha acabado de se exercitar. Bom dia, Elisa, ele disse, entrando no elevador ao meu lado, em vez de me deixar sair. Caminhe comigo. Confusa, eu permaneci no lugar enquanto ele selecionava o botão para o terraço jardim do prédio. Senhor, você tem uma reunião às 9 com... Estou ciente da minha agenda, ele interrompeu, embora não de forma rude. Eu a memorizei. Agora quero ouvir suas impressões dos últimos dias. O elevador desceu suavemente e eu tentei reunir meus pensamentos. Tudo tem sido muito eficiente. Um pequeno sorriso tocou seus lábios. Uma observação diplomática. Que mais? Sua operação é impressionante, eu admiti. Embora eu ainda não entenda por que você me contratou. As portas abriram para um jardim na cobertura, um oásis de verde 30 andares acima das ruas da cidade. Rich gesticulou para eu segui-lo por um caminho de pedra, serpenteando entre plantas e árvores cuidadosamente cuidadas. Você sabe por que as pessoas me temem, Elisa? Ele perguntou, aparentemente mudando de assunto. Eu hesitei. Por causa do que você pode fazer a eles, ele balançou a cabeça. Por causa do que eles imaginam que eu possa fazer. Percepção é uma arma poderosa. Ele parou ao lado de uma pequena fonte. O som da água caindo, criando uma sensação de privacidade. O que você percebe quando olha para mim? A pergunta me pegou de surpresa. Eu olhei para ele. Realmente olhei,
absorvendo não apenas os detalhes físicos que eu tinha catalogado nos últimos dias, mas a essência dele, o poder controlado em seus movimentos, o peso da autoridade que ele carregava, os momentos de consideração inesperada que eu tinha vislumbrado. Perigo, eu disse honestamente. Mas não caos. Você é contido, deliberado. Algo piscou em seus olhos. Aprovação, talvez. Aquela noite na chuva, ele disse, sua voz mais baixa. Quando você caiu contra mim, o que você sentiu? O calor correu para minhas bochechas. Eu não. Você sente? Ele insistiu, aproximando-se. Diga-me. Medo, eu sussurrei, e eu não consegui terminar. E ele estava perto o suficiente agora que eu podia ver os variados marrons e pretos que compunham suas íris escuras aparentemente sólidas. Reconhecimento, eu admiti como se eu estivesse esperando esbarrar em você sem saber. As palavras pairaram entre nós, muito honestas, muito reveladoras. Eu desviei o olhar envergonhada pela minha própria admissão. Seus dedos, limpa a garganta, gentilmente viraram meu rosto de volta para o dele. É por isso que eu te contratei, Elisa, aqui. Porque você me vê claramente. Poucas pessoas veem. Antes que eu pudesse responder, seu telefone tocou. Ele o verificou, sua expressão mudando para algo mais duro, mais distante. A reunião de Canavan precisa ser adiantada, ele disse, seu tom. Tudo negócio agora. Ligue para Marco e tenha o carro pronto em 20 minutos. Precisarei dos arquivos da proposta de Westlake. Assim mesmo, o momento se foi, substituído pelo ritmo eficiente do dia de trabalho. Eu o segui de volta para o elevador, fazendo anotações em meu tablet, deslizando para o papel profissional que eu ainda estava aprendendo. Mas algo tinha mudado. Uma linha tinha sido cruzada, ou pelo menos identificada, e eu não tinha certeza onde isso levaria. As semanas que se seguiram estabeleceram um padrão. Durante o dia, eu era assistente profissional consumada, organizando reuniões, atendendo chamadas, antecipando as necessidades de Rich antes que ele as expressasse. Eu aprendi a complexa teia de seus interesses comerciais, a hierarquia de sua organização, os sinais sutis que indicavam seu humor. Mas havia momentos, breves momentos elétricos, quando a fachada profissional escorregava. Sua mão demorando-se na minha quando eu lhe passava documentos, seus olhos me encontrando em salas lotadas. Noites tardias em seu escritório, quando todos os outros tinham ido embora, a conversa divagando de negócios para assuntos mais pessoais. Eu aprendi que seu pai tinha morrido quando ele tinha 26 anos, impulsionando-o para a liderança mais cedo do que o esperado, que ele tinha uma irmã mais velha que morava na Itália com sua família, protegida do negócio da família, que ele falava 4 idiomas fluentemente e tocava piano quando estava perturbado. Por sua vez, eu me vi compartilhando pedaços da minha própria vida. A longa doença da minha mãe, meus sonhos abandonados de me tornar arquiteta, a solidão que tinha definido minha existência desde a morte dela. Você tem estado sozinha por muito tempo, ele disse uma noite enquanto compartilhávamos uma rara refeição em seu terraço. As luzes da cidade se espalhando abaixo de nós como estrelas caídas. Não é bom para ninguém estar tão isolado. Diz o homem que mantém todos à distância, eu respondi, encorajada pela hora tardia e pelo copo de vinho que eu estava saboreando. Em vez de se ofender, ele riu. Um som genuíno que eu tinha ouvido apenas um punhado de vezes. Talvez seja por isso que eu o reconheço em você. Eu sorri, mas uma pergunta tinha me incomodado por semanas. Por que ninguém veio procurar por seu último assistente? Eu nunca sequer ouvi o nome deles. Sua expressão estremeceu. Porque não havia não por mais de 1 ano. Por quê? Ele me considerou por um longo momento antes de responder. A posição exige confiança extraordinária. E você confia em mim? Eu não conseguia manter a descrença longe da minha voz. Depois de apenas 1 mês, eu confiei em você no momento em que você olhou nos meus olhos na chuva. Ele disse simplesmente, como se fosse a coisa mais natural do mundo.
Algumas coisas não podem ser explicadas. Elisa apenas reconheceu a intensidade de seu olhar, fez meu coração acelerar. Eu estava lutando contra essa atração, esse puxão em direção a ele desde aquela primeira noite, tentando manter limites profissionais, lembrando a mim mesma quem ele era e o que ele fazia. Mas em momentos como este, aqueles lembretes pareciam importar menos. Está ficando tarde, eu disse, levantando-me abruptamente. Você tem uma reunião cedo amanhã. Ele se levantou também, mais perto do que eu esperava, sempre tão preocupado com minha agenda. É meu trabalho. É só isso que isso é para você? Sua voz tinha caído para aquela suavidade perigosa. Um trabalho. Eu dei um passo para trás. Tem que ser. Por quê? Porque eu não posso me dar ao luxo de que seja qualquer outra coisa. Eu encontrei seu olhar diretamente. Eu sei quem você é, Dante. O que você faz? Foi a primeira vez que eu tinha usado seu primeiro nome. Pareceu íntimo proibido. Você sabe? Ele se moveu para mais perto, apagando a distância que eu tinha criado. Ou você sabe o que as pessoas dizem que eu faço? Existe uma diferença? Um oceano de limpa a garganta diferença. Sua mão subiu para tocar meu rosto, seu polegar traçando-me e amassando o rosto. Pergunte-me qualquer coisa. Eu te direi a verdade. Eu deveria ter perguntado sobre os negócios que operavam depois do anoitecer, sobre os homens com armas que às vezes o acompanhavam, sobre as conversas sussurradas em italiano que paravam quando eu entrava em um cômodo. Em vez disso, eu perguntei, por que eu, realmente? Seus olhos suavizaram. Porque quando você olha para mim, você vê o homem, não o monstro. Porque suas mãos não tremeram quando você me tocou, embora devessem ter. Porque algo em mim reconheceu algo em você. Seus dedos deslizaram em meu cabelo, aninhando a parte de trás da minha cabeça. Eu sabia que deveria me afastar. Sabia que isso estava cruzando uma linha que não podia ser descruzada. Mas eu tinha sido atraída por este homem desde o momento em que nos colidimos na chuva, puxada por forças que eu não entendia. Isto é um erro, eu sussurrei, mesmo enquanto eu me inclinava em seu toque. Não, ele murmurou, seus lábios agora a polegadas dos meus. Isto é inevitável. Quando ele me beijou, foi com uma gentileza que eu não esperava, como se eu fosse preciosa, quebrável. Sua contenção era palpável. Um homem acostumado a pegar o que queria, de repente cuidadoso, quase reverente. Então seu telefone tocou, estilhaçando o momento. Ele se afastou, sua expressão escurecendo enquanto ele verificava o identificador de chamadas. Preciso atender isso. Eu assenti, afastando-me, grata pela interrupção que tinha me impedido de cometer o que meu cérebro insistia ser um erro terrível, mesmo enquanto meu corpo e coração protestavam o contrário. Continuaremos esta conversa, ele disse, seus olhos prometendo coisas que fizeram meu pulso acelerar. Mas não o fizemos, pelo menos não por vários dias. Uma crise com um de seus interesses comerciais o levou para longe de Chicago, deixando-me para gerenciar seus negócios da cobertura. Foi durante este tempo que eu comecei a entender a verdadeira natureza do império de Dante Ricci. Eu ouvi conversas sobre carregamentos e territórios. Vi nomes em sua lista de contatos que eu reconheci de reportagens sobre crime organizado. Encontrei uma gaveta trancada em sua mesa que eu estava expressamente proibida de abrir. A evidência de quem ele realmente era acumulava-se, impossível de ignorar. No entanto, ao lado disso cresceu meu conhecimento do próprio homem. Sua lealdade àqueles que trabalhavam para ele, sua generosidade a causas que ele apoiava anonimamente. Sua adesão inabalável a um código pessoal que eu ainda estava aprendendo a decifrar. Ele retornou no quinto dia, mais cedo do que o esperado. Eu estava em seu escritório organizando arquivos quando as portas do elevador abriram. Ele parecia cansado, sua aparência imaculada de costume ligeiramente amassada da viagem. Mas seus olhos, quando me encontraram, brilharam. Bem-vindo de volta, eu disse, mantendo o decoro profissional,
apesar da memória de seus lábios nos meus. Ele atravessou o cômodo em longas passadas e pegou meu rosto em suas mãos. Não mais fingir, ele disse, sua voz rouca de emoção. Não limpa a garganta, mas paredes entre nós. Desta vez, quando ele me beijou, não havia nada gentil nisso. Isso era paixão desenfreada. Desejo finalmente reconhecido. Seus braços envolveram-me, puxando-me contra ele como se ele pudesse apagar o próprio espaço que nos separava. E eu respondi com igual fervor. Semanas de sentimentos suprimidos se libertando. Diga-me para parar, ele murmurou contra meu pescoço. Diga-me que não é isso que você quer. Eu não consigo. Eu ofeguei enquanto seus lábios traçavam fogo ao longo da minha pele. Eu não vou. Ele me levantou sem esforço, colocando-me na borda de sua mesa, seu corpo pressionando entre minhas coxas enquanto suas mãos se emaranhavam em meu cabelo. Você tem alguma ideia do que você faz comigo? Como eu não tenho pensado em nada além de você? Eu não conseguia falar, podia apenas puxá-lo para mais perto, rendendo-me à química que tinha se construído desde aquela noite chuvosa. Suas mãos estavam em todo lugar, reivindicando, explorando como se ele precisasse mapear cada centímetro de mim. Então, de repente, ele congelou, seu corpo enrijecendo. Eu ouvi um momento depois, o sino do elevador anunciando uma chegada. Dante se moveu com velocidade assombrosa, colocando-se na minha frente, me protegendo da vista enquanto as portas se abriam para revelar Marco e outro homem que eu não reconhecia. Senhor, Marco começou. Então parou, absorvendo a cena. Desculpas pela interrupção. Temos uma situação. A postura de Dante mudou de repente. Que tipo de situação? O tipo que requer sua atenção imediata. Os olhos de Marco piscaram para mim brevemente. Dê-nos um momento, Dante disse, seu tom não deixando espaço para discussão. Quando eles tinham voltado para o elevador, ele virou-se para mim. Sua expressão tinha mudado, endurecido na máscara que ele usava para negócios. Preciso lidar com isso, ele disse, ajeitando sua gravata. Espere por mim aqui, Dante. Eu peguei seu braço. O que está acontecendo? Seus olhos suavizaram momentaneamente. Nada para você se preocupar, mas havia uma tensão em sua mandíbula que desmentia suas palavras tranquilizadoras. Não minta para mim, eu disse baixinho. Ele segurou meu rosto. Nunca isso, mas há partes da minha vida que você não está pronta para ver. Ele me beijou brevemente. Ainda não. Com aquela declaração críptica, ele me deixou em pé em seu escritório, meus lábios ainda queimando de seu beijo, minha mente correndo com perguntas que eu não tinha certeza se queria que fossem respondidas. Através das janelas, eu observei Dante emergir do prédio abaixo, flanqueado por Marco e 3 outros homens. Eles subiram em SUVs esperando e dispararam. Algo estava errado, muito errado. E o que quer que fosse tinha tudo a ver com o lado de Dante Haidt que eu tinha tentado ignorar. O lado que fazia as pessoas atravessarem a rua para evitá-lo, que mantinha uma arma na gaveta de sua mesa, que conduzia negócios em sussurros e linguagem codificada. Eu me movi para a janela, pressionando minha palma contra o vidro frio, enquanto eu observava os SUVs desaparecerem no tráfego da cidade. Eu tinha me permitido me apaixonar por um homem que eu não conhecia totalmente. Um homem cujo mundo operava por regras que eu não entendia. No que eu tinha me metido? A pergunta ecoou em minha mente enquanto a noite caía sobre Chicago. E ainda, Dante não retornou. Dante não voltou aquela noite ou no dia seguinte. Sofia chegou pela manhã, sua expressão sombria. O Sr. Reati foi chamado para um negócio urgente, ela me informou, seu tom revelando nada. Você continuará gerenciando as coisas aqui em sua ausência. Quando ele retornará? Eu perguntei, tentando manter minha voz neutra. Ela me deu um olhar de avaliação. Quando a situação for resolvida... Que situação, Sofia? Eu insisti. O que está acontecendo? Sua postura enrijeceu. Isso não é sua preocupação. Mas era.
tinha se tornado minha preocupação no momento em que eu tinha deixado Dante Ricci me beijar, no momento em que eu o tinha beijado de volta. Eu passei o dia passando por movimentos, reagendando compromissos, atendendo chamadas, mantendo a aparência de negócios como de costume. Mas minha mente estava em outro lugar, imaginando cenários, cada um mais perturbador que o anterior. Ele estava em perigo. Ele era o perigo. Pela noite eu tinha tomado uma decisão. Se Sofia não me contasse o que estava me acontecendo, eu descobriria por mim mesma. Eu esperei até que a equipe de segurança noturna fizesse suas rondas antes de escorregar para o escritório particular de Dante. Eu nunca tinha estado lá sozinha depois do horário. Nunca tinha ousado olhar muito de perto os arquivos que ele mantinha trancados. Agora, eu metodicamente procurei em cada gaveta, cada armário. A maioria estava trancada, mas eu tinha estado prestando atenção nestas últimas semanas. A chave para seus arquivos privados estava escondida atrás de um painel falso em sua mesa. Um segredo que eu tinha vislumbrado uma vez quando ele pensou que eu não estava observando. Dentro da gaveta trancada, eu encontrei documentos em italiano, fotografias de armazéns à beira-mar e um pequeno caderno de couro gasto. Eu folheei cuidadosamente, meu coração disparando enquanto eu reconhecia nomes conectados a proeminentes oficiais da cidade, quantias que só podiam ser propinas e referências codificadas a carregamentos e territórios. A evidência de quem o que Dante realmente era estava em minhas mãos, inegável, condenatória. Eu estava substituindo tudo exatamente como eu tinha encontrado quando meu telefone zumbiu com uma mensagem de texto de um número que eu não reconhecia. Porta Norte, agora venha sozinha. Minha mão tremeu enquanto eu trancava a gaveta e devolvia a chave para seu esconderijo. Quem tinha enviado a mensagem? Era uma armadilha ou alguém estava oferecendo respostas? A Porta Norte levava a um corredor de serviço conectando a cobertura a uma escada privada. Uma rota que eu tinha usado apenas uma vez durante o tour inicial de Sofia pelo prédio. Eu fiz meu caminho até lá cautelosamente, cada sentido alerta para o perigo. O corredor estava mal iluminado e silencioso. Eu empurrei a porta pesada para a escada e encontrei Marco esperando, sua expressão sombria. Você não deveria estar aqui, ele disse a título de saudação. Onde ele está? Eu exigi. Marco me estudou por um longo momento antes de responder, lidando com um problema. Que tipo de problema exige desaparecer por 2 dias, o tipo que ameaça tudo? Ele deu um passo mais perto. Quanto ele te contou? Eu hesitei. Não o suficiente. Um sorriso apertado tocou seus lábios. Pelo menos você é honesta. Ele verificou seu relógio. Ele me enviou para te buscar. Você precisa vir comigo agora. Por que ele mandaria me chamar? Porque as coisas escalaram. Os olhos de Marco encontraram os meus diretamente. E porque ele confia em você mais do que você percebe. Medo e curiosidade guerreavam dentro de mim. Ir com Marco significava entrar totalmente no mundo de Dante, o mundo que eu tinha tentado ignorar. Ficar significava permanecer na ignorância, segura mas cega. Leve-me a ele, eu decidi. Nós saímos por uma entrada de serviço, evitando o saguão principal do prédio com suas câmeras e equipe de segurança. Um carro esperava, motor funcionando. Marco segurou a porta para mim. Então deslizou para dentro ao meu lado. O motorista, um homem que eu nunca tinha visto antes, afastou-se imediatamente. Onde estamos indo? Eu perguntei enquanto as ruas familiares do centro de Chicago davam lugar a áreas industriais perto da orla. Em algum lugar seguro, Marco respondeu. Isso é tudo o que você precisa saber por enquanto. Nós dirigimos em silêncio depois disso, a escuridão fora das janelas crescendo mais profunda à medida que as luzes da rua se tornavam mais esparsas. Finalmente nós paramos em frente ao que parecia ser um armazém abandonado. 2 homens saíram das sombras enquanto nos aproximávamos, mãos visivelmente descansando em armas, sob suas jaquetas. Marco trocou palavras baixas com eles antes de me escoltar para dentro.
A aparência decrépita do exterior era enganosa. Por dentro, o espaço tinha sido convertido no que parecia um centro operacional. Mapas cobriam uma parede, monitores de vigilância, outra. Homens e mulheres moviam-se com propósito entre estações de trabalho, um senso de urgência controlada permeando o ar. E no centro de tudo, em pé sobre uma mesa coberta com documentos, estava Dante. Ele olhou para cima enquanto nós entrávamos, seu rosto mostrando primeiro surpresa, então raiva enquanto seus olhos se fixavam nos de Marco. Eu te disse para mantê-la longe disso, ele disse, sua voz perigosamente suave. Ela já estava procurando. Marco respondeu uniformemente. Melhor ela ouvir a verdade de você do que juntar as peças sozinha. A mandíbula de Dante apertou, mas ele deu um aceno brusco. Deixe-nos. Marco e os outros saíram, deixando-nos sozinhos no espaço cavernoso. Dante parecia diferente, mais duro, mais perigoso do que eu já o tinha visto. Seu terno habitual foi substituído por jeans escuros e uma camisa preta, e as sombras sob seus olhos falavam de noites sem sono. Você não deveria estar aqui, ele disse, ecoando as palavras anteriores de Marco. Nem você, eu rebati. O que está acontecendo, Dante? Ele passou a mão pelos cabelos, um raro gesto de incerteza. Uma guerra está se formando. Uma que eu tenho tentado prevenir. Uma guerra entre quem? Organizações rivais, territórios sendo contestados. Ele se moveu para mais perto. Eu tenho mantido a paz nesta cidade por anos, estabelecendo fronteiras claras, regras claras. Alguém está tentando perturbar esse equilíbrio. Fazendo o quê? Seus olhos endureceram. Ao me visar, e por extensão a todos conectados a mim. A implicação me atingiu como um golpe físico, incluindo eu? Sim. Sua voz suavizou ligeiramente. É por isso que eu queria que você fosse mantida segura. Mas Marco me trouxe aqui. Marco pensa que eu preciso de você. Um músculo trabalhou em sua mandíbula. Ele não está errado. Eu dei um passo mais perto. Então me diga tudo. Não mais meias verdades. Por um momento eu pensei que ele recusaria. Então ele gesticulou para um cômodo lateral. Não limpa a garganta e aqui. O cômodo era pequeno, mobiliado apenas com uma mesa e cadeiras. Dante fechou a porta atrás de nós, então me encarou, sua expressão grave. Meu pai construiu nossa organização sobre certos princípios. Ele começou território, respeito, família. Quando ele morreu, eu herdei não apenas seus negócios, mas seus inimigos. Eu passei anos construindo alianças, neutralizando ameaças, estabelecendo um equilíbrio que mantém o derramamento de sangue ao mínimo. E agora alguém quer destruir esse equilíbrio. Um rival de Nova York formou uma aliança com uma facção aqui em Chicago. Pessoas que antes eram leais ao meu pai, mas me veem como muito moderno, muito suave. Seus lábios se contorceram em um sorriso sem humor. Eles fizeram seu primeiro movimento. 2 dos meus tenentes foram mortos 3 noites atrás. Um carregamento foi sequestrado. Na noite em que você saiu, eu disse, conectando as peças. Ele assentiu. É um desafio direto, um que eu não posso ignorar. Então, o que acontece agora? Eu perguntei, temendo a resposta. Agora eu respondo decisivamente. A frieza em sua voz enviou um arrepio através de mim. Este era o lado de Dante que eu tinha vislumbrado, mas nunca totalmente reconhecido. O líder capaz de violência, de retribuição. E então o quê? Mais mortes? Mais retaliação? Eu balancei a cabeça. Tem que haver outro caminho. Ele se aproximou, seus olhos intensos. Este é meu mundo, Eliza. Este é quem eu sou. Não é tudo o que você é, eu insisti. Eu vi os outros lados seus, mas você pode aceitar este lado. Ele pegou minhas mãos nas suas porque eu não posso mudá-lo. Não completamente. Ainda não. O qualificador que ainda não pairava no ar entre nós. O que isso significa? Eu perguntei. Isso significa que eu tenho trabalhado o futuro legítimo. Movendo nossos interesses para canais legais ao longo do tempo, seu aperto endureceu.
Mas transições assim levam anos, e inimigos as veem como fraqueza. Eu vasculhei seu rosto, procurando por engano, mas encontrando apenas intensidade, determinação e algo que parecia quase esperança. Por que você está me contando isso agora? Porque você merece saber com quem você está envolvida. Sua voz caiu mais baixo e porque eu preciso que você entenda o perigo em que você está apenas por estar conectada a mim. O medo apertou meu peito, mas não pelas razões que ele poderia ter esperado. Não medo dele, mas por ele. Por nós. Por qualquer que fosse essa coisa entre nós se tornando. Eu encontrei seu caderno. Eu admiti esta noite antes de Marco vir. Eu sei sobre os oficiais na sua folha de pagamento, sobre os carregamentos. Sua expressão não mudou. E eu ainda estou aqui. Algo mudou em seus olhos. Alívio, talvez, ou admiração. Ele me puxou para mais perto, uma mão subindo para segurar meu rosto. Você tem alguma ideia de quão extraordinária você é? Antes que eu pudesse responder, a porta abriu abruptamente. Marco estava lá, tensão irradiando dele. Eles nos encontraram, ele disse simplesmente. A transformação de Dante foi imediata. Fora estava o homem que tinha me segurado com tanta ternura. Em seu lugar estava alguém mais duro, mais frio. Um comandante se preparando para a batalha. Proteja o perímetro, ele ordenou, já movendo-se em direção à porta. Prepare os carros para a evacuação. Dante, eu peguei seu braço. O que está acontecendo? Eles estão aqui. Sua voz estava tensa. Os homens que querem destruir tudo o que eu construí. Como eles encontraram este lugar? Uma sombra cruzou seu rosto. Temos um traidor em nossas fileiras. A palavra pairou no ar, venenosa com implicação. Confiança era tudo no mundo de Dante. Traição imperdoável. O que fazemos? Ele fez uma pausa ao meu uso de nós, algo piscando em seus olhos. Então ele pressionou uma pequena pistola em minha palma. Você fica perto de mim. Se algo acontecer, você usa isso. A arma parecia estranha em minha mão, pesada com potencial violência. Eu nunca apontei e puxei o gatilho. Ele disse sombriamente. Mire no centro da massa. Não hesite. Ele estava se movendo novamente antes que eu pudesse protestar mais, puxando-me ao lado dele enquanto ele retornava ao cômodo principal. A atmosfera tinha mudado completamente. Luzes diminuíram, posições tomadas perto de janelas e portas, armas sacadas, status. Dante exigiu. 3 veículos se aproximando do leste. Alguém relatou. Estimativa de 8 a 10 homens. Identidades. Equipe de Castellano. Baseado nas descrições dos veículos, um músculo pulsou na mandíbula de Dante. Rota de evacuação. Entrada oeste está livre. Carros esperando. Dante assentiu. Mantenham posições. Se eles invadirem, cubram nossa saída. Ele virou-se para mim, sua expressão grave. Fique entre Marco e eu. Faça exatamente como eu digo. Se eu te disser para correr, você corre. Entendeu? Eu assenti, muito entorpecida com medo para falar. Os próximos momentos passaram em um borrão de tensão e ordens sussurradas. Lá fora, veículos se aproximavam, motores cortando enquanto eles se aproximavam do armazém. Homens se posicionaram em formações defensivas, armas prontas. Dante estava em pé alto entre eles, irradiando uma calma mortal que era de alguma forma mais assustadora do que o pânico teria sido. Então o tiroteio começou. A primeira explosão de tiros me fez estremecer. Dante me empurrou para baixo atrás de uma mesa de metal, seu corpo parcialmente protegendo o meu, enquanto balas rasgavam janelas e ricocheteavam em superfícies de metal. O som era ensurdecedor, desorientador. Precisamos nos mover, Marco gritou acima do barulho. Eles estão tentando nos cercar. Dante deu um aceno brusco. Saída dos fundos. Agora, com sua mão segurando a minha, nós nos movemos em uma corrida agachada em direção à parte traseira do armazém. Marco cobrindo nosso caminho.
Outros homens forneceram fogo de supressão, ganhando-nos tempo. O ar estava denso com armas e poeira de gesso de balas atingindo paredes. Nós tínhamos quase alcançado a saída quando uma figura saiu das sombras à frente. Eu o reconheci vagamente, um dos homens de segurança mais novos do prédio de Dante. Ele ergueu sua arma, apontando-a diretamente para o peito de Dante. Castano manda seus cumprimentos, ele disse. O tempo pareceu desacelerar. Eu vi a mão de Dante movendo-se em direção à sua própria arma. Limpa aí a garganta. Vi o dedo do traidor apertando o gatilho. Sem pensar, eu levantei a arma que Dante tinha me dado e disparei. O recuo me chocou. O som explosivo no espaço fechado. A expressão do homem registrou surpresa enquanto ele cambaleava para trás, seu tiro passando longe. Dante terminou o que eu tinha começado, disparando mais 2 vezes com precisão mortal. Então nós estávamos nos movendo novamente e rompemos por uma porta traseira para o ar frio da noite. Carros esperavam, motores funcionando. Dante praticamente me jogou no mais próximo, seguindo de perto. Marco assumiu o volante e nós aceleramos para longe do armazém, enquanto mais tiros irrompiam atrás de nós. Você está ferida? Dante exigiu, suas mãos movendo-se sobre mim, verificando por ferimentos. Eu balancei a cabeça, incapaz de falar. Minhas mãos tremiam violentamente, a arma ainda apertada em meu aperto. Gentilmente, Dante soltou meus dedos da arma e aguardou. Você salvou minha vida, ele disse baixinho. Eu olhei para minhas mãos, esperando ver sangue. Não havia nenhum, mas eu ainda podia sentir o gatilho sob meu dedo. O momento horripilante quando eu tinha escolhido a vida de Dante sobre outra. Eu o matei. Eu sussurrei. Não. A voz de Dante era firme. Eu fiz. Seu tiro o feriu, mas não importava. Eu tinha disparado com intenção, tinha cruzado uma linha que eu nunca poderia descruzar. Dante me puxou contra seu peito, seus braços me envolvendo protetoramente, enquanto eu começava a tremer com choque tardio. Eu sinto muito, ele murmurou em meu cabelo. Eu sinto muito que você teve que fazer parte disso. Onde estamos indo? Eu consegui perguntar, minha voz abafada contra sua camisa. Em algum lugar seguro, ele prometeu. Em algum lugar onde eles não possam nos encontrar, eu assenti, muito entorpecida para questionar mais. As luzes da cidade embaçaram fora das janelas enquanto nós acelerávamos pela noite, deixando para trás o armazém e a violência, mas não suas consequências. No espaço de algumas horas, tudo tinha mudado. Eu tinha visto a realidade plena do mundo de Dante. Tinha participado de sua lógica brutal. Tinha escolhido um lado. Não havia como voltar agora, nem para nenhum de nós. Enquanto a cidade dava lugar à escuridão além, eu fechei meus olhos e senti o batimento cardíaco de Dante contra minha bochecha. Forte, constante, vivo por causa do que eu tinha feito. O que quer que viesse depois, qualquer preço que pagaríamos por esta noite, nós o enfrentaríamos juntos. Para melhor ou para pior, nossos destinos estavam agora inextricavelmente ligados. Nós dirigimos pela noite, as luzes da cidade desvanecendo atrás de nós, enquanto nós seguíamos para o norte ao longo do lago. Ninguém falou. Marco focado na estrada, ocasionalmente verificando os espelhos por sinais de perseguição. Dante me segurou contra ele, uma mão acariciando meu cabelo, a outra ainda segurando seu telefone, enquanto ele enviava mensagens que eu não podia ver. Minha mente continuava repassando a cena do armazém, o som dos tiros, o rosto do traidor, o peso da arma em minha mão. Eu tinha cruzado um limiar que eu nunca imaginei que cruzaria. De observadora a participante no mundo perigoso de Dante. Depois de quase 2 horas, nós viramos em uma entrada particular, ladeada por árvores densas. Portões de segurança abriram automaticamente enquanto nos aproximávamos, fechando-se atrás de nós assim que tínhamos passado. À frente, aninhada contra a orla, estava uma casa moderna de vidro e pedra, sua silhueta escura contra o céu estrelado. Onde estamos? Eu perguntei.
minha voz de desuso. Uma das minhas propriedades, Dante respondeu. Fora dos registros. Poucas pessoas sabem sobre ela. Marco parou na entrada principal e desligou o motor. Eu vou proteger o perímetro, ele disse saindo do carro. Dante me ajudou a sair, sua mão firme na pequena das minhas costas, enquanto ele me guiava para dentro. A casa era espaçosa, mas quente, com elementos de madeira e pedra, suavizando a arquitetura moderna. Janelas do chão ao teto davam para o lago. Embora na escuridão eu não pudesse ver nada além de nossos reflexos contra o vidro preto. Você deveria descansar, Dante disse, guiando-me em direção a um corredor. Estamos seguros aqui por enquanto. Eu não acho que consigo dormir, eu admiti. Ele estudou meu rosto. Um banho, então vai ajudar. Ele me mostrou um banheiro principal com um grande chuveiro walk-in. Toalhas limpas e produtos de higiene pessoal estavam arrumados como se esperando hóspedes ou providenciando para uma fuga rápida. Eu me perguntei quantas vezes Dante tinha precisado de tais refúgios. Há roupas no armário, ele disse. Sirva-se do que couber. Quando ele se virou para sair, eu peguei seu pulso. Não vá. Algo piscou em seus olhos. Surpresa, talvez, ou alívio. Estarei logo lá fora. A água quente ajudou mais do que eu esperava, lavando os resquícios físicos da noite. O cheiro de pólvora, a poeira de gesso, o suor frio do medo, mas não podia lavar a memória ou o conhecimento do que eu tinha me tornado parte. Eu encontrei um suéter macio e leggings no armário, ambos novos com etiquetas ainda presas, ambos misteriosamente no meu tamanho, outro lembrete do planejamento meticuloso de Dante. Sua atenção aos detalhes que a maioria das pessoas negligenciaria. Quando eu emergi, Dante estava esperando no quarto adjacente, sentado na beirada da cama com a cabeça nas mãos. Ele olhou para cima enquanto eu entrava, e a crueza em sua expressão me surpreendeu. Pela primeira vez desde que eu o conhecia, ele não estava controlando cuidadosamente o que ele permitia que outros vissem. Eu nunca quis isso para você, ele disse. Nada disso. Eu me movi para ficar diante dele, mas aconteceu e não podemos desfazê-lo. Não. Ele estendeu a mão para as minhas. Nós não podemos. Eu o deixei me puxar para mais perto até que eu ficasse entre seus joelhos, sua testa apoiada contra meu estômago. Eu entrelacei meus dedos em seus cabelos, oferecendo o conforto que eu podia. O que acontece agora? Eu perguntei. Ele levantou a cabeça para encontrar meu olhar. Agora nós sobrevivemos. Nós nos reagrupamos. Nós encerramos esta guerra antes que ela realmente comece. Como? Encontrando a fonte da traição, cortando-a como o câncer que é. A frieza em sua voz enviou um arrepio através de mim. Este era o Dante Ricci que o mundo temia. O homem que tinha construído e mantido um império por quaisquer meios necessários. E então eu insisti. Sua expressão suavizou ligeiramente. E então nós reconstruímos de forma diferente, se possível. Se possível, eu ecoei, procurando seu rosto. É realmente? Ele ficou em silêncio por um longo momento. Eu tenho trabalhado para isso, movendo investimentos para canais legítimos, estabelecendo negócios legais que podem eventualmente substituir as outras operações. Mas é complicado. Há pessoas que dependem de mim, famílias que têm sido leais por gerações, arranjos que não podem ser desfeitos da noite para o dia. Ele suspirou. E há aqueles que veriam qualquer mudança como fraqueza, que a explorariam como estão tentando fazer agora. Eu sentei ao lado dele na cama, de repente exausta. Eu não sei se consigo viver assim, Dante. Olhando por cima do meu ombro, cercada por violência, ele enrijeceu. Você quer ir embora? Não, eu disse honestamente. Eu quero que as coisas sejam diferentes. Seu braço deslizou ao meu redor, puxando-me contra seu lado. Eu também. Mais do que você sabe. Nós sentamos em silêncio por um tempo, o peso de tudo o que tinha acontecido, tudo ainda por vir, se instalando ao nosso redor. Lá fora, eu podia ouvir ondas batendo na costa,
um contraponto pacífico à agitação interna. Quando meu pai estava morrendo, Dante disse eventualmente, ele me fez prometer proteger nossa família, não apenas nossos parentes de sangue, mas todos sob nossos cuidados. Ele acreditava que o poder vinha com responsabilidade. Sua voz ficou mais suave, mas ele também me avisou que nosso modo de vida não duraria para sempre, que eu precisaria encontrar um novo caminho eventualmente. E você tem procurado por esse caminho? Ele assentiu. Por anos, silenciosamente, cuidadosamente. Mas esta noite mostra quão perigosa essa busca pode ser. Eu virei para encará-lo, pegando suas mãos nas minhas. Então não faça mais isso sozinha. Seus olhos vasculharam os meus. Você não pode possivelmente querer esta vida. Eu te quero, eu disse simplesmente. O resto nós descobriremos juntos. A admissão pairou entre nós, crua e honesta. A mão de Dante subiu para segurar meu rosto, seu polegar roçando-me e amassando o rosto com infinita ternura. Eu nunca te mereci, ele sussurrou. Daquele primeiro momento na chuva, eu sabia que você era boa demais para o meu mundo. Mas eu não conseguia ficar longe. Eu não quero que você fique longe. Eu me inclinei em seu toque. Eu quero que você confie em mim, que me deixe ajudar. Ele me estudou por um longo momento, algo mudando em sua expressão. Então ele se levantou, puxando-me com ele. Venha comigo, ele disse, me guiando pela casa para o que parecia ser um escritório. Lá dentro, ele destrancou um painel escondido na parede para revelar um cofre. Dele, ele removeu um laptop e várias pastas grossas que ele colocou sobre a mesa. Isso é tudo, ele disse. Meu plano para transicionar nossas operações, registros financeiros, posses de propriedade, investimentos comerciais legítimos. Ele encontrou meu olhar firmemente. Ninguém mais viu tudo isso, nem mesmo Marco. A confiança implícita no gesto não foi perdida em mim. Por que me mostrar agora? Porque você está certa. Eu não posso fazer isso sozinha, ele abriu o laptop. E porque se algo acontecer comigo, alguém precisa saber o quadro completo. Nada vai acontecer a você, eu disse ferozmente. Um sorriso triste tocou seus lábios. Em meu mundo, Eliza, essa não é uma promessa que alguém possa fazer. Nós passamos as próximas várias horas examinando os documentos. Eu aprendi mais sobre as operações de Dante naquelas horas do que eu tinha em todas as minhas semanas trabalhando para ele. Limpa a garganta. A complexidade era assustadora. Uma rede de negócios, investimentos e posses de propriedade que se estendia muito além de Chicago. Alguns legítimos, outros servindo como fachadas para atividades menos legais. Mas o que mais me surpreendeu foi a completude de seu plano de transição. Por anos, ele tinha estado sistematicamente movendo ativos para empresas acima da mesa, criando emprego legal para seu povo, estabelecendo fundações de caridade que poderiam eventualmente substituir o apoio comunitário que sua organização fornecia em bairros mais pobres. Isso podia funcionar, eu disse, olhando para cima de uma planilha detalhando cronogramas projetados. É ambicioso, mas sólido. Levará anos, ele avisou, e haverá resistência tanto de rivais quanto de dentro. Mas é possível, sim. Seus olhos encontraram os meus com o apoio certo. A implicação era clara. Ele estava me oferecendo um lugar neste novo futuro. Não apenas como sua assistente ou sua amante, mas como parceira na transformação. Eu estudei arquitetura antes que minha mãe adoecesse, eu disse, pensando em voz alta, e administração de empresas depois. Eu podia ajudar com os projetos de desenvolvimento legítimos, as iniciativas de renovação urbana. A expressão de Dante iluminou-se. Você seria perfeita para isso. Pela primeira vez desde o armazém, eu senti algo como esperança agitar-se. Talvez houvesse um caminho a seguir que não envolvesse violência perpétua e medo. Talvez nós pudéssemos construir algo diferente juntos. O amanhecer estava rompendo sobre o lago quando terminamos.
luz pálida filtrando-se pelas janelas. Nós tínhamos nos mudado para o sofá em algum momento, papéis espalhados ao nosso redor. Eu me encostei no ombro de Dante, o esgotamento finalmente me dominando. Você deveria dormir, ele murmurou, pressionando um beijo em minha têmpora. Eu assenti, muito cansada para discutir. Ele me ajudou a voltar para o quarto, puxando as persianas contra a luz da manhã. Enquanto eu deslizava sob as cobertas, ele se moveu para sair. Fique, eu disse, estendendo a mão para a dele. Por favor. Ele hesitou apenas brevemente antes de remover seus sapatos e jaqueta e deitar-se ao meu lado. Eu me enrolei contra ele, minha cabeça em seu peito, seu batimento cardíaco constante sob meu ouvido. O que acontece amanhã? Eu perguntei, lutando para manter meus olhos abertos. Seus braços apertaram-se ao meu redor. Nós enfrentamos o que quer que venha juntos. Eu assenti, o sono já me reclamando. A última coisa que senti foram seus lábios contra minha testa, gentis como uma promessa. Eu acordei horas depois em uma cama vazia e o som de vozes de outro lugar na casa. O lado de Dante do colchão estava frio. Ele tinha ido embora há um tempo. Eu vesti um roupão que encontrei no armário e segui os sons até a cozinha. Dante estava com Marco e 2 outros homens que eu reconhecia de sua equipe de segurança, inclinados sobre papéis espalhados pela ilha da cozinha. Eles ficaram em silêncio enquanto eu entrava, todos os olhos se voltando para mim. Alguma notícia? Eu perguntei, atravessando para ficar ao lado de Dante. Ele colocou um braço protetor em minha cintura. Nós identificamos vários dos homens de Castellano do armazém. 2 foram mortos no tiroteio. O resto escapou. E as nossas pessoas? Algo piscou nos olhos de Dante, ao meu uso de nossa aprovação, talvez, ou gratidão. Um ferido sendo tratado por nosso médico, o resto espalhado para casas seguras como planejado. E o traidor morto, Marco confirmou, sua expressão sombria. Mas nós não sabemos se ele estava trabalhando sozinho ou se há outros. Sempre há outros, um dos outros homens disse sombriamente. A mandíbula de Dante apertou. É por isso que precisamos nos mover rapidamente. Quanto mais isso se arrasta, mais vulneráveis nos tornamos. Qual é o plano? Eu perguntei. Os homens trocaram olhares claramente desconfortáveis com minha presença nessa conversa. Mas o braço de Dante permaneceu firmemente ao meu redor, sua postura deixando claro que eu pertencia ali. Nós arranjamos uma reunião, ele disse, terreno neutro, representantes das maiores famílias para discutir uma resolução. Limpa a garganta. Uma armadilha, o terceiro homem murmurou. Um risco calculado, Dante corrigiu. Um para o qual nós nos preparamos. Quando? Eu perguntei. Esta noite, 8 real, meu coração gaguejou. Tão cedo. Nós não podemos nos dar ao luxo de esperar. A expressão de Dante era resoluta. Quanto mais aparecermos enfraquecidos, mais outros tentarão se mover contra nós. Eu entendi a lógica, mas o medo ainda se enrolava em meu estômago. O que eu posso fazer para ajudar? Novamente aquela troca de olhares entre os homens. Desta vez, Marco falou. Com respeito, senhorita Ki, isso não é Elisa Fica. Dante interrompeu, seu tom não admitindo discussão. Ela provou-se mais do que alguns que estiveram conosco por anos. Seu olhar varreu os homens, um claro, limpa a garganta, lembrete da traição que eles tinham experimentado. Ninguém argumentou mais. Em vez disso, eles se voltaram para os planos diante deles. Diagramas de um restaurante, posições de segurança, rotas de saída. Eu ouvi cuidadosamente, oferecendo sugestões ocasionais sobre tempo e logística que pareciam surpreendê-los com sua praticidade. Quando a reunião terminou e os homens se moveram para fazer os preparativos, Dante me puxou para o lado. Você não precisa fazer parte disso, ele disse baixinho. Você pode ficar aqui onde é seguro. Não, eu encontrei seu olhar firmemente. Se você vai, eu vou. Eliza,
Eu não vou me esconder enquanto você arrisca sua vida, Dante. Não mais. Eu coloquei minha mão contra sua bochecha. Você disse que enfrentaríamos as coisas juntos. Você falou sério? Sua expressão suavizou. Sim, eu falei sério. Então confie em mim para ficar com você, não apenas no planejamento, mas na execução. Por um longo momento ele estudou meu rosto. Então ele assentiu. Decisão tomada. Você ficará perto de mim, ele disse. Marco será sua sombra se formos separados. Você usará um colete sob suas roupas e você seguirá cada instrução sem questionar. Entendido? Eu assenti. Entendido. Ele me puxou para seus braços, segurando-me firmemente. Eu nunca pensei que encontraria alguém que ficasse comigo assim. Ele murmurou contra meu cabelo. Nem eu admiti, mas aqui estamos. O resto do dia passou em preparação cuidadosa. Eu fui equipada com um colete leve de armadura corporal, dadas instruções sobre protocolos de emergência e informada sobre quem estaria presente na reunião. Dante nunca estava longe do meu lado, sua mão frequentemente encontrando a minha, seus olhos buscando garantia de que eu não tinha mudado de ideia. Conforme a noite se aproximava, eu me troquei para roupas que tinham sido trazidas para mim. Um elegante vestido preto que podia acomodar o colete por baixo com um casaco combinando que escondia mais do que revelava. Dante vestia um de seus ternos impecáveis, a imagem de poder e controle. Só eu podia ver a tensão em seus ombros, a hipervigilância em seu olhar. Pronta? Ele perguntou enquanto os carros eram trazidos. Eu peguei sua mão, entrelaçando meus dedos nos dele pronta. A viagem até o restaurante foi tensa, nosso comboio movendo-se pelas ruas de Chicago com precisão praticada. Equipes de segurança já tinham garantido o local. Um restaurante italiano de alta classe, propriedade de uma terceira parte neutra, fechado ao público para a noite. Enquanto nós parávamos, Dante virou-se para mim. Lembre-se do que eu te disse. Fique perto. Siga instruções, se algo acontecer. Eu sei, eu o assegurei, apertando sua mão. Eu lembro de tudo. O restaurante estava mal iluminado. Salas de jantar privadas arranjadas em torno de um espaço central, onde mesas tinham sido configuradas para a reunião. Homens que eu reconheci de fotografias já estavam sentados, sua segurança posicionada discretamente ao redor do perímetro. Dante entrou com passos confiantes, sua mão na pequena das minhas costas. Conversas silenciaram enquanto cabeças se viravam para nós. Eu senti o peso de avaliar escadas, as perguntas silenciosas sobre minha presença. Na cabeceira da mesa sentava um homem mais velho com cabelo grisalho de aço e olhos frios. Anthony Castellano, o chefe de Nova York que tinha se aliado aos inimigos de Dante. Ao lado dele estava um rosto familiar que me fez o sangue gelar. Vincent Moretti, um dos visitantes regulares da cobertura de Dante. Sempre tratado com respeito, mas nunca com calor. Reachi, Castiano reconheceu. Corajoso de sua parte aparecer depois do que aconteceu. Ainda mais corajoso de trazer sua mulher, Moretti adicionou, seus olhos demorando-se em mim com interesse inapropriado. A expressão de Dante permaneceu impassível. A senhorita aqui está aqui como minha conselheira. Ela fica. Castellano encolheu os ombros, um gesto de falsa indiferença. Seu funeral. Dante puxou minha cadeira antes de pegar a sua. Não percamos tempo. Todos nós sabemos por que estamos aqui. A próxima hora foi uma masterclass em negociação, ameaça e contra-ameaças. Dante apresentou evidências da incursão de Castellano em seu território, da traição de Moretti, do esforço coordenado para minar sua autoridade. Eles responderam com acusações próprias de que Dante estava suavizando operações, que seus planos de transição ameaçavam as estruturas de poder tradicionais, que seu pai se envergonharia de seus esforços modernizadores. Através de tudo isso, eu observei e ouvi, notando quem falava, quem permanecia em silêncio, cujos olhos revelavam mais do que suas palavras.
Ocasionalmente, Dante se voltava para mim para uma consulta sussurrada, um gesto que claramente irritava os tradicionalistas na mesa. Os velhos costumes estão morrendo, Dante disse finalmente, sua voz carregando autoridade por todo o cômodo. Nós podemos evoluir ou podemos nos despedaçar, lutando por restos de um império em diminuição. Belas palavras, Castiano zombou. Mas palavras não mantêm território. Não, Dante concordou. Ações sim. Ele assentiu para Marco, que colocou um pendrive na mesa. Neste pendrive há evidências de fraude financeira dentro de sua organização, Anthony. O tipo que interessa a promotores federais. Eu tenho 3 cópias em locais seguros com instruções para sua liberação se algo acontecer a mim ou aos meus. A atmosfera na sala mudou palpavelmente. O rosto de Castano corou de raiva enquanto Moretti empalideceu. Você não faria isso, Moretti disse. Isso nos prejudicaria a todos. Eu faria, Dante rebateu. Porque ao contrário de você, eu me preparei para um futuro diferente. Um que não depende das velhas estruturas. Os olhos de Castellano se estreitaram. Seu pai. Meu pai entendia de adaptação. Dante interrompeu. Ele me preparou para este momento, para esta escolha. A tensão na sala era espessa o suficiente para cortar. Eu sentia em vez de via sutis mudanças de posição, enquanto o pessoal de segurança de ambos os lados se preparava para uma potencial violência. Então Castiano riu um som áspero e inesperado. Você tem bolas, Raichi. Eu te dou essa. Ele se inclinou para a frente. Quais são seus termos? Alívio percorreu-me enquanto as negociações começaram para valer. Territórios foram redesenhados, compensações acordadas para perdas recentes e cronogramas estabelecidos para transições graduais de poder. Ao longo do processo delicado, Dante permaneceu firme, mas justo, nunca cedendo em pontos essenciais, mas oferecendo concessões em outros. Quando as assinaturas foram colocadas em documentos quase 2 horas depois, uma peça frágil tinha sido estabelecida. Não perfeita, não permanente, mas uma fundação para construir sobre. Enquanto nos preparávamos para partir, Castellano se aproximou de mim diretamente pela primeira vez. Você é a mulher mais corajosa que eu já conheci, ele disse, estudando-me com olhos curiosos, ou a mais tola. Talvez ambos, eu respondi uniformemente. Um sorriso vincou seu rosto envelhecido. Ele é diferente com você, mais forte ainda, mais suave de alguma forma. Ele olhou para Dante, que estava falando com Marco por perto. Talvez haja algo nesta nova maneira afinal. Nós deixamos o restaurante sob os olhos vigilantes de aliados e ex-inimigos. O ar da noite fresco contra minha pele corada. No carro, Dante finalmente permitiu que seu controle rígido relaxasse ligeiramente, seus ombros caindo enquanto ele exalava profundamente. Está feito, ele disse pegando minha mão. Por enquanto, eu sou terminada. Ele assentiu, reconhecendo a verdade disso. Por enquanto, mas é um começo. Nós retornamos para a casa do lago em vez da cidade, ambos precisando de espaço e tempo longe da pressão. Enquanto equipes de segurança estabeleciam perímetros lá fora, Dante e eu ficamos no deck com vista para a água, a lua lançando um caminho prateado através das ondas suaves. O que você fez esta noite, ele disse, virando-se para me encarar, ficando comigo, me aconselhando, não mostrando medo, mesmo quando cercada pelos homens mais perigosos da região. Ele balançou a cabeça em admiração. Eu nunca vi nada parecido. Eu estava apavorada, eu admiti, mas não deles. Eu estava com medo de te perder, de perder esta chance de construir algo diferente. Ele me puxou para seus braços. Nós não vamos perdê-lo. Eu te prometo. Pela primeira vez, eu realmente acreditei nele. Não porque o perigo tinha passado. Não tinha, não inteiramente. Mas porque nós o tínhamos enfrentado juntos e emergimos mais fortes. Eu te amo, eu disse. As palavras escapando naturalmente, inevitavelmente. Eu acho que sim, desde aquela noite na chuva,
Seus olhos suavizaram, vulnerável de uma maneira que eu raramente tinha visto. Eu te amei desde o momento em que você olhou para mim sem medo. Quando você me viu, realmente me viu como um homem, não um monstro. Seus lábios encontraram os meus em um beijo que parecia tanto uma culminação quanto um começo. Quando nós finalmente nos separamos, ele descansou sua testa contra a minha. Case-se comigo, ele sussurrou. O pedido, simples, direto, sincero, tirou meu fôlego. Você tem certeza? Contudo, ainda incerto, eu nunca estive mais certa de nada. Suas mãos emolduram meu rosto. O que quer que venha depois, quaisquer desafios que enfrentemos, eu quero enfrentá-los com você ao meu lado. Não como minha assistente ou minha conselheira, mas como minha esposa, minha parceira em tudo. Eu vasculhei seus olhos e encontrei apenas verdade ali. O mesmo homem que tinha me dado seu cartão na chuva, que tinha me mostrado seu mundo com toda a sua escuridão e luz, que tinha confiado em mim com seus planos para um futuro diferente. Sim, eu disse. Sim, eu vou me casar com você. Seu sorriso era radiante, transformando todo o seu rosto. Ele me levantou do chão, girando-nos em um círculo enquanto risadas, risadas genuínas, descomplicadas, escapavam de nós dois. Mais tarde, naquela noite, enquanto nós deitávamos juntos, observando a luz da lua filtrar-se pelas janelas, eu tracei as linhas de seu rosto com dedos gentis. Você acha que nós realmente podemos fazer isso? Eu perguntei. Mudar tudo? Nem tudo, ele disse pensativamente. E não da noite para o dia, mas sim, eu acredito que podemos transformar o cerne disso. Construir algo que honra o passado, mas olha para o futuro. Sua mão cobriu a minha, algo que nossos filhos poderiam herdar sem vergonha. A menção de filhos, de uma família, um legado reescrito, me encheu de um calor inesperado. Desde aquele encontro casual na chuva até este momento de planejamento tranquilo, nossas vidas tinham se tornado irrevogavelmente entrelaçadas. O caminho à frente não seria fácil ou reto, mas nós o caminharíamos juntos da escuridão para a luz, eu murmurei, lembrando algo que ele tinha dito durante as negociações. Com você ao meu lado, ele concordou, puxando-me para mais perto. Eu acredito que tudo é possível. E enquanto eu me deixava levar pelo sono em seus braços, eu sabia que o que quer que o amanhã trouxesse, quaisquer desafios que enfrentaríamos nas semanas, meses e anos vindouros, nós tínhamos encontrado um no outro um abrigo das tempestades da vida. Não uma gaiola dourada ou uma prisão, mas um lar construído sob confiança, respeito e amor. Um lar que defenderia